Olá, aqui é a Amanda do Inglês com Música e esse é o Rodrigo, Olá. meu glorioso marido. E aí, eu trouxe ele aqui pra gente conversar um pouquinho sobre aprender inglês. E eu sei que muitas pessoas, elas vêm à minha página e relatam: tenho dificuldade em aprender inglês. E aí fica muito assim, eu falando sobre aprender inglês. E aí eu trouxe o Rodrigo, porque o Rodrigo ele fez um caminho diferente do meu. Qual caminho ele trilhou? Ele trilhou um caminho, entre aspas, tradicional. Ele foi a uma escola, ele seguiu todo o plano da escola. Então, ele fez uma trajetória diferente da minha. E eu acho que é muito interessante para a gente aprender também com ele, que outros métodos também dão certo, mas eu vou deixar ele contar essa história e depois eu venho fazendo algumas perguntas para ele também falar um pouquinho mais sobre isso com a gente, beleza? Então, eu pedi para ele se apresentar e falar um pouquinho da trajetória dele no inglês. Então vamos lá, Rô, conta um pouquinho da sua história com o inglês, da sua caminhada. Bom, minha história, de maneira bem resumida aqui, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a estudar inglês em uma escola e fui motivado ali principalmente por conta dos meus amigos da escola e trilhei o caminho ali tradicional nessa escola por 5 anos. Eu concluí o curso e tive aí a oportunidade de fazer um intercâmbio. Fiquei um mês no Canadá, onde foi ali fundamental para que eu validasse todo o conhecimento que eu tinha adquirido, né, com o curso. Então, durante esses anos foram bem intensos de atividades em casa, as atividades na escola, no intercâmbio em si. E, bom, meu aprendizado foi basicamente esse. Tá, aí me conta uma coisa, como que você fazia para conciliar escola e estudos por fora? Porque você me falou que você também estudava por fora. Como se dava isso? Como que era o Rodrigo aprendendo tanto na escola quanto fora da escola? Como que funcionava isso? Nessa época, como eu tinha 12 anos, então eu tinha as aulas de inglês na escola normal, no ensino fundamental, e depois no ensino médio eu também tive as aulas normais. E essa escola era uma escola particular, específica de inglês, então o que eu fazia era basicamente as lições de casa do curso, né? Então eu tinha exercícios de listening, de writing, e nas aulas em si eu praticava, então eram 2 ou 3 vezes na semana, agora eu não me recordo ao certo, mas então assim, conciliar para mim foi bem tranquilo nesse aspecto, porque era uma fase na onde eu estava 100% dedicado aos estudos. E para não dizer que somente nisso que eu estava envolvido, eu também tinha ali sempre interesse por jogos, né? Então isso contribuiu bastante para que eu aprimorasse também, né, os meus conhecimentos ali, seja no chat desses jogos, porque normalmente os jogos são em inglês, então isso daí, de certa forma, era o meu exercício extracurricular. Entendi. Rô, você falou sobre as atividades extracurriculares, mas eu quero entender como que eram as suas aulas dentro de sala, ou seja, local físico, como eram o homework, como essas atividades para casa e como que você fazia ainda por cima para meio que gravar tudo isso e conciliar com as atividades extracurriculares que você mencionou dos jogos, videogames e tudo mais. Tá, beleza. Assim, uma coisa que é importante destacar logo de começo que isso vai variar de escola para escola, né? Cada um tem o seu método. Então, falando realmente do meu caso, a gente tinha ali normalmente aulas focadas em aprendizado de novas palavras e outras aulas que a gente focava mais na conversação. Mas então, como que funcionava ali, principalmente o meu homework? A gente tinha ali, vamos supor que numa aula eu aprendi X verbos, X palavras novas, expressões, e aí quando eu trazia isso para a lição de casa,
a gente tinha ali o listening e o writing que eu falei, né? Então eu colocava, era a época do CD ainda, então eu colocava o CD, tinha que ouvir ali alguma situação, eu tinha que ir completando espaços, identificando palavras, aí bem exercícios de livro assim mesmo, né? Então parecido com os quizzes que você faz. Certo. Então a gente tinha que às vezes escrever um texto sobre alguma coisa, completar um diálogo. Tinha também aulas que nós víamos séries, ouvíamos músicas e aí a gente tinha que completar, identificar as palavras determinadas que foram ali, completar os espaços, né? Então, Fill up the blanks. exactly. E então assim, os exercícios eram bem variados e normalmente atrelados ao conteúdo da aula em si. Então, para eu consolidar isso tudo e daí trazer isso para minha realidade, até mesmo dos jogos, era relativamente simples porque a gente sempre tinha que criar ali diálogos, conversas, frases que eram do nosso dia a dia, então eu trazia isso para os jogos, porque os jogos tinham o chat, né? Então tinha que me comunicar com jogadores que não eram brasileiros, então tinha que não só usar palavras, eu tinha que formar realmente ali as frases, né? Então era bem fácil, digamos assim, de conectar o conteúdo da aula com o conteúdo dos jogos por conta disso, além da leitura, né? Então a gente sempre vai instalar um programa, era tudo em inglês, então assim, a gente ia fazendo essas correlações. Você falou de música, você lembra qual música? A música eu não, eu lembro da série. Série. Série a gente fazia aulas assistindo episódios de Friends. Clássico. Então, a música não era tão frequente, a gente utilizava também, mas os episódios de Friends eu lembro com bastante clareza, porque nós assistíamos o episódio, que era curto, né? E aí os diálogos que a gente fazia ali, a prática, era em cima do episódio. A aula também, às vezes, tinha o script já do episódio, então a gente também tinha que preencher, completar certas frases. E, então, série era basicamente Friends. Agora, teve também com Seinfeld, Ah, Seinfeld. Também é um clássico. mas música eu não vou lembrar agora. Agora eu quero saber assim, essa daí foi a parte easy, vamos dizer. Agora eu quero saber a parte difícil. Qual que era a parte mais difícil, assim, que você lembra dessa parte de escola? Eram os exercícios? Eram, por exemplo, o listening? Qual que era a parte que você mais tinha dificuldade em relação a todo esse processo? Eu acho que assim, era muito conteúdo. Tinha as aulas que eu não lembro se eram 2 ou 3 vezes na semana que eu estava fazendo, em algum momento foram 4 vezes. Então tinha bastante lição de casa, mas isso por ser época de escola, então a gente já tá ali meio que naquela dinâmica, né? Então não pesa tanto. Agora o que eu lembro que começou a ficar um pouco mais difícil era quando os assuntos que nós tínhamos que conversar eram mais abertos. Então, vamos supor assim, que teve um tempo da minha aula que ela era muito conduzida pelo professor. Certo. Então, assim, hoje vamos falar só sobre hotelaria, hoje vamos falar só sobre viagem. E daí a gente já tinha um vocabulário ali que a gente trabalhava na aula relacionado àquilo, então o professor ia conduzindo, ele ia fazendo as perguntas. Agora, quando chegou na fase que nós tínhamos que puxar esses assuntos, o professor ele era um mediador, mais do que um condutor. Então, nesse momento, ficou um pouco mais desafiador. Desafiador, Porque aí, realmente, se alguém puxasse um assunto aleatório, era a hora que a gente tinha que trazer toda a bagagem que a gente construiu durante o curso. Então, era assim, eu diria que um pouco mais desafiador, até pela idade ali, mas ao mesmo tempo a gente tinha, né, muito conteúdo, estava tudo muito fresco. Então, diria que esse foi o mais difícil, talvez. Legal. Tá, agora me diz uma coisa. Você falou que você seguiu todo esse caminho. Você fez 5 anos de escola e tudo mais.
pra você, nesse tempo, o que foi mais importante, assim, pra você chegar no final e falar, ok, eu sei inglês? Eu diria que foi o intercâmbio. É que, como eu falo, foi uma oportunidade. Eu sou extremamente grato aos meus pais e por eu ter tido essa condição. Mas ali foi realmente o que validou. Foi aonde eu fui colocado à prova, porque, bem dizer, dentro da escola, a gente está num ambiente controlado. Sim. Então, tudo, como eu falei, por mais que os diálogos, as conversas, chegou um momento que elas eram aleatórias, né? A gente não chegava com um tema pré-definido para a aula, mas a gente já conhecia as pessoas, a gente já estava ali tudo muito fresco, então é diferente. Quando eu fui para o intercâmbio que realmente eu me senti colocado à prova, porque aí eu estava vivendo realmente numa realidade de um outro idioma, em uma outra cultura. Então, esse foi, sem dúvida alguma, o momento mais importante da validação do inglês para mim. Coroou, né? Coroou, exatamente. Mas foi a cereja do bolo. Agora, eu gostei muito da forma, do método da escola, da forma como tudo foi conduzido. Até porque eu digo que essa foi a cereja do bolo porque validou. Eu cheguei lá, eu estava preparado. Eu só não tinha uma vivência realmente ali diária, né, cotidiana, de falar o inglês em diferentes situações. Eu me baseava muito assim, como eu tenho o horário da aula, então eu vou falar inglês na aula. Você falou sobre isso, eu vou falar na aula, mas você falou que você fazia atividades extracurriculares, que a gente até falou um pouquinho antes, sobre os jogos, você falou um pouquinho sobre o chat e tudo mais. Essas atividades extracurriculares, hoje você não tá mais na escola, você já saiu, você já tem o seu inglês. Hoje, como que você mantém contato com o seu inglês? Como que você mantém o negócio acontecendo? Hoje em dia, além do contato com o inglês por conta da área, eu pratico o inglês com nativos, né? Então, isso é algo que me ajuda muito a, principalmente, desenferrujar a pronúncia, desenferrujar ali algumas palavras, expressões, verbos que a gente acaba se esquecendo. Então, E onde você pratica? eu pratico no Cambly, Tá. né? Então, gosto muito ali. Eu fiz por um ano, parei, voltei esse ano e indico muito, porque me ajuda bastante a manter o contato. E também algo que tem me ajudado bastante é a gente vira e mexe, conversa em inglês, né? Enfim, o meu ouvido está sendo diariamente ali apreciado. Tem aulas, como que é, assim, de graça, né? Acaba ouvindo um pouquinho das aulas que eu dou aqui e acaba aprendendo. Mas também. o legal é que também, fora o Cambly, eu também pratico com o pessoal do trabalho. Tem algumas pessoas que têm bastante interesse em praticar. Então, às vezes, o que é legal de trazer, assim, a realidade profissional também ali do dia a dia, conversada com o pessoal do meu trabalho. E também algo que a gente faz juntos hoje é quando a gente tem a possibilidade de assistir algo, né? Seja um Netflix ou um YouTube, a gente costuma ver ali, se estiver com legenda em inglês. Você falou de tudo isso, então a gente passou por como você começou a aprender inglês, como foi sua trajetória no inglês aí na escola, como você manteve contato fora da aula, vamos dizer, física, né, do local físico. E você mencionou também sobre séries, você mencionou um pouquinho sobre música, e agora que você continua praticando com o Cambly, porém eu sei que há pouco tempo você vem, assim, criando um gosto maior por analisar a letra das músicas, de querer mesmo cantar, porque você era uma pessoa que você não era muito ligado, por exemplo, não teve a banda da adolescência, do tipo, nossa, fui super fã dessa banda, nossa, sei o álbum de cabo a rabo. Verdade. Você não foi essa pessoa, e agora, porque eu tenho isso, você tá também se atentando a isso. O que eu queria saber de você é, como que é o seu olhar para uma música agora? Quando você pega uma letra de música, ou quando você gosta de uma música, qual o seu olhar? Ou seja, quais os pontos que você analisa nessa música
para que ela se torne mais fácil, né, de você gravar, para que você possa cantá-la com mais facilidade? Ah, legal. Realmente, hoje eu tenho um olhar diferente para música. Antes, no máximo, eu me preocupava muito, assim, eu acho que o primeiro ponto é esse, que antes eu me preocupava muito mais com, vou saber o refrão e tá tudo Tá certo. tudo certo, E hoje, isso já faz um tempo, na verdade, você foi uma pessoa que com certeza tem um papel muito grande nessa mudança para mim, mas hoje eu tenho o interesse de entender aquela letra. Então, algo que me interessa e que, consequentemente, faz com que eu dê mais atenção à música é a profundidade daquela letra, certo. sabe? Letras que tenham ali, que eu entenda, né, assim, o cantor. Dentro da profundidade da música, eu penso assim, o que ela está dizendo? Qual que é a mensagem que está sendo passada? E então, com isso, eu quero realmente entender que aquilo faça sentido, não só o refrão, não só porque ela tem uma melodia Legal, né? Então, aí eu quero realmente prestar atenção na letra, consequentemente eu vou saber cantar a música do início ao fim, e ali eu tô também aprimorando o meu conhecimento, porque daí entra realmente palavras que eventualmente eu não tive contato, porque uma coisa que para mim faz muito sentido é não se preocupe em ser um dicionário ambulante. Isso é verdade. Então é legal de você, lógico, ter uma base boa, mas você entender o contexto e depois você vai agregando mais conhecimento, né? Mais ali vocabulário, etc. Então, eu acho que isso é o que mais me interessa, é a forma como eu analiso a música primeiro pela mensagem que ela está passando. E aí, consequentemente, eu vou ali pegando alguma expressão, se tem algo que eu não entenda, que assim, eu acho que é fundamental para que eu interprete corretamente aquela música, daí eu pesquiso. E uma coisa que eu não dava bola também é a história da música. A história da música faz muita diferença. Faz muita diferença, porque também é uma forma de você ter ainda mais contato com o inglês. Por que eu digo isso? Porque daí eu peguei uma música esses dias atrás, eu fui ver uma entrevista dos autores ali, dos compositores da música, dos cantores, né? E aí não necessariamente uma entrevista gravada, foi em texto mesmo, mas daí você vê o diálogo deles em inglês, e daí você está vendo a explicação em inglês daquela música, e então é basicamente isso. E como você faz pra você sair só daquela parte que, tá, eu sei só o refrão. Como que você faz pra aprender? Como que você vai, por exemplo, cantando junto ao cantor? Você vai repetindo pra você em voz baixa? Como que você faz pra gravar uma música de cabo a rabo? Eu gosto de pegar o vídeo da música com a letra. E aí, se no vídeo tá muito rápido, aí eu pego a letra e coloco a música e vou cantando junto. Se eu não consigo cantar no ritmo, pelo menos eu vou lendo mentalmente ali aquela letra, né? E aí, à medida que eu vou pegando o ritmo, daí eu vou cantando junto. Tá, e agora eu tenho uma última pergunta, que é se você tem uma dica, ou duas dicas, né, de música, uma ou duas músicas aí pra gente aprender inglês com música. Fala um pouquinho mais aí, assim, do que você tá curtindo no momento. Tá. Bom, no momento eu tô curtindo muito duas músicas em especial. Uma delas é a My Champion, do Alter Bridge, que é uma música que é uma música bem motivacional, uma música que fala para você aceitar que no caminho podem ter obstáculos, mas isso faz parte e a gente consegue passar por eles e alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos, enfim. É uma música que eu diria que passa uma mensagem de resiliência. E a outra música é a Am I Wrong, do Nico and Vince, que também é uma música assim sobre você aceitar quem você é e se preocupar menos com a opinião dos outros, né? Então, basicamente
É isso. Quer saber mais? Eu não vou ficar me prolongando aqui. Vale a pena essas duas músicas. Então, maravilha. Obrigada por ter vindo hoje, por falar um pouquinho da sua trajetória com o inglês, que é diferente da minha. Afinal, eu aprendi inglês de forma independente. É autodidata. Autodidata. Então, é legal saber que quem trilhou o caminho tradicional também chega lá. São caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo. E a gente se encontra na música. Exato. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.